Eu sei que você adora falar de futebol, a gente está te dando uma canseira, mas temos que aproveitar, Muricy. É sempre muito bom falar com você. Então, com a sua permissão, vamos dar mais um giro aí do pessoal. Chico Lang, mais uma pergunta para o nosso querido Muricy Ramalho. Bem, Muricy, eu gostaria de saber o seguinte: o São Paulo está jogando no 3-5-2. Esse 3-5-2 foi um esquema que você usou quando você foi tricampeão brasileiro. A minha pergunta é uma só. A ideia foi de quem? Foi do Crespo ou foi sua? Não, a ideia é do Crespo. Ele já veio com esse esquema tático que ele usou no Defesa e Justiça na Argentina, na Sul-Americana. Ele já veio. O que eu queria era um tipo de jogo, né, que representasse o torcedor. Ou seja, não vou me meter em esquema tático, né? Eu só ajudei um pouco, não o Crespo, mas o Visório no jogo contra o Flamengo, porque o Visório, ele também, na coletiva, ele falou isso, senão não estaria falando aqui agora, né? Ele realmente me pediu uma opinião em relação ao jogo contra o Flamengo, e aí eu escolhi esse esquema, mas não foi interferência nem minha muito direta, nem do Crespo, né? Foi só uma opinião em relação ao jogo do Flamengo, que para nós era muito importante, né? Esse jogo, pela colocação na fase de grupo, pela parte financeira, por tudo, né? Então esse jogo era muito importante, por isso nós juntamos força, eu e Visória. Agora com o Crespo não, o Crespo já veio com esse pensamento, já nos pediu jogadores para desenvolver esse tipo de jogo. Trouxemos o Orejuela, que é um lateral, que é mais ala do que lateral, né? Então é uma coisa do Crespo que ele já trouxe da Argentina. Helena Júnior, mais uma pergunta para o Muricy Ramalho. Moura, São Paulo está jogando com 3 zagueiros, né? É coisa sua, né? Você que inventou esse negócio lá no tricampeonato brasileiro do São Paulo. Só que naquele tempo todo mundo jogava igual, jogava com 3 zagueiros também. Você acha que esse esquema ainda é funcional? Eu acho assim, Helena, eu acho que ele tem que ter jogadores para desenvolver esse esquema, ou seja, ele não pode ter 3 zagueiros que fiquem lá atrás dos 3 zagueiros, senão se torna 5. Ele tem que ter, como ele tem o Léo, que é canhoto, que já foi lateral, que ele apoia. Ontem mesmo ele foi na cara do gol lá do Palmeiras. Então, ele tem alas que são pontas mesmo, entendeu? E volantes que não são, assim, grandes marcadores, mas jogam, né? Então, depende disso. Agora, ele tem que ter, não pode ser um técnico de uma nota só. Ele não pode só jogar dessa maneira, porque daqui a pouco vão identificar e vão ter dificuldade. Ele vai ter um pouco de dificuldade, os jogadores. Então, ele tem que ter, e ele tem essa variação de mudar, né, para o 4-3-3. Que ele não tem assim tanto jogador pela beirada do campo, mas ele muda, já mudou algumas vezes. Então, essa coisa é importante no treinador, não jogar só de uma maneira, mesmo porque todo mundo estuda todo mundo. E daqui a pouco você não consegue jogar mais, entendeu? Então, e ele tem essa alternativa, né? Mas é um time realmente, você fala 3 zagueiros, mas se você vê, o São Paulo me parece que é o time que mais fez gol no Campeonato Paulista, né? Um time que agride muito. Só que ele agride de outra maneira. Ele agride com os 2 alas. Ele agride com os 2 volantes, entendeu? Ele dá liberdade para um zagueiro sair para o jogo. Então, é um esquema bastante ofensivo e é um esquema que você pode pressionar o adversário no campo dele, porque não vai sofrer contra-ataque. Porque tem 3 zagueiros bem posicionados lá, né? Então, isso é fundamental nesse esquema que ele está usando. Ô Muricy, eu tenho comentado aqui que dificilmente o Léo Pelé deixará o time. Claro que você não vai escalar o time, mas é uma observação que eu queria falar com você. Porque é muito difícil achar zagueiro canhoto. E agora que você tem que também ajudar a procurar jogador, não é uma coisa fácil achar jogador com a característica que o Léo tem, concorda? Concordo, nós temos lá um pessoal lá de análise. Eu fico muito tempo com eles, né? Todo dia eu chego lá e converso demais com eles para eles já ir no mercado, né? Procurar jogadores que o Crespo interessa, né? E um dos jogadores que nós mais procuramos, Flávio, foi o zagueiro pelo lado esquerdo. Porque ele queria esse tipo de jogador pelo lado esquerdo, canhoto, porque facilita, né, a saída de bola, né?
Por isso que esse sim, eu dei uma dica lá atrás para ele, na hora de montar a estrutura de um time, não que o time quer jogar, mas jogadores na posição. Eu falei para ele do Léo, porque olha, ele falou, preciso de um zagueiro canhoto. Eu falei, a gente não tem zagueiro canhoto, mas nós temos um lateral que o Diniz já pôs de zagueiro canhoto, que é o Léo. E ele está adorando, ele está gostando demais do Léo, porque facilita, porque ele também sai pro jogo, né? Porque foi lateral, né? Então nós temos lá, todo dia eu chego lá, tem uma quantidade enorme de canhoto, assim, né? Argentino, no Brasil não tem. Nós temos um garoto na base que nós estamos usando, treinando com a gente, só que ele tem 17 anos para 18, que é o Beraldo. Temos o Luizão também, que nós vamos trazer, que é canhoto, que eu quero que ele veja também. Porque os que tem, Flávio, é muito caro. É muito caro, porque não dá para trazer um zagueiro canhoto, mas mais ou menos. Então nós queremos trazer um zagueiro que possa jogar também no São Paulo, não só para trazer para satisfazer o técnico. Mas nós estamos atentos no mercado. Então é difícil, no Brasil é difícil, mas e fora o que tem é caro, mas nós estamos atentos. Pois não. Celso Cardoso. Professor Muricy Ramalho, é bom ver alguém que foi jogador, foi treinador, fazendo esse papel de dirigente. E a gente já está vendo aqui, não é nenhuma novidade do futebol brasileiro, já tem gente querendo a cabeça do Wagner Mancini no Corinthians, já teve protesto no Palmeiras, gente querendo a cabeça também do Abel Ferreira. Lá no Santos também já está um burburinho com o Ariel, que acabou de chegar, o Ariel Roland. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho se não existe a perspectiva de mudança nesse cenário, até porque você já foi treinador e sabe muito bem como é. Tá ganhando, tá tudo lindo. O Crispo tá ganhando, por exemplo, tá todo mundo apaixonado. Mesmo o trabalho sendo bom, se empatar uma, perder duas, já vão também começar a cornetar o Crispo. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Então, isso é de uma situação que você tocou, você acha que é muito importante, né? Porque aí eu acho que é o trabalho do coordenador técnico. É o trabalho do cara que está lá no dia a dia, vendo o que está acontecendo. Vai chegar momentos mesmo, como você falou, você tem razão. Agora está tudo bonito, está tudo beleza, estamos ganhando, está tudo ótimo. Né? Isso é importante, volta a falar da confiança. Mas o mais importante para mim, porque está no começo do trabalho, é o que eu estou vendo no dia a dia. Isso é importante. Então amanhã, claro, vai haver uma crítica ali, a outra, vão pedir sempre a saída, como estão acontecendo agora, né? Como treinadores eu não posso comentar, porque é outro time, né? Mas o meu eu posso comentar. E isso foi uma coisa que desde o começo eu falei com o pessoal da diretoria, né? É uma área que eu preciso estar na frente, né, das coisas, né? Porque às vezes chega uma opinião de várias pessoas, né? E aí dizem, Muricy, nós precisamos tirar esse treinador. Eu falei, não, calma. Eu estou vendo o dia a dia. Esse dia a dia que o cara faz, ele pode recuperar, tranquilamente ele pode recuperar, porque ele trabalha muito. Então tem que acabar esse negócio. Perdeu, tem que tirar, faz pressão, entendeu? Nós temos que saber se o cara é bom ou não é bom. Né? É isso que é importante. E até o momento, o Crespo está convencendo. Ele perdeu o jogo lá contra o Novo Horizontino e tudo bem. Perdeu porque está no começo do trabalho, né? Mas o que a gente não pode é só analisar isso. Ganhou, está tudo certo. Perdeu, está tudo errado. Isso não existe, pô. O que nós temos que saber, principalmente na minha área, eu quero saber se o treinador é bom ou não. E se a comissão técnica dele também é boa ou não, ou se trabalha ou não. Isso, para mim, é o que mais me interessa. Porque vai acontecer, agora nós estamos tudo bem. Mas daqui a pouco, como você falou, Celso, é tantos jogos, é tanta competição, que vai chegar um momento que não vai ter tanto resultado como está. Tomara que não, tomara que demore bastante essas vitórias, né? Mas eu posso falar da minha opinião, eu acho um absurdo, né, o que fazem. Porque se analisa só no dia do jogo. Tem que ganhar, é mais importante? É muito importante. Porque o futebol só trabalhar legal e não ganhar também não serve. Mas não pode ser comecinho de trabalho já uma pressão sobre o treinador, né? Perfeito. Nós vamos completar mais uma pergunta para o nosso querido professor Muricy Ramalho. Professor, o São Paulo, né, ele é um clube que vende bem, né? Ele vendeu o Antony, o David Neres, estão lá no futebol holandês, vendeu o Breno, vendeu o Elinho agora também para o Red Bull Bragantino, né? O Igor Gomes, você falou que se ele pisar na área, eu acho que vai ser o próximo, e o próprio Nestor.
já está pensando em peça de reposição, que a qualquer momento você pode perder esses jogadores que precisa fazer caixa, né? A gente sabe da dificuldade financeira, não só que o São Paulo passa, como a maioria dos clubes do Brasil, né? Você tem toda a razão, Vampeta. Não tem como a gente não olhar esse mercado, porque é o que nós precisamos, rapaz. A gente achava que estava ruim, mas não estava ruim, estava muito ruim. Estava muito ruim. A gente sabia que a coisa não estava legal, a gente sabia o que ia encontrar, mas realmente não é fácil o que nós estamos fazendo, né? Então, não tem outra saída, Vampeta, não tem outra saída, senão a gente, infelizmente, se desfazer às vezes até de um garoto que pode na frente até ser mais, né? Ganhar títulos no São Paulo primeiro, para depois sair, né? Mas não tem jeito, a situação é muito complicada. Então, às vezes, os jogadores que nós temos, e aí você falou dois aí, tem o Luan também, Vampeta, que daqui a pouco os caras estão em cima, entendeu? Porque são jogadores que chamam atenção, né? São muito jovens e jogam como pareciam são experientes, né? São jogadores de técnica muito boa, refinada, né? Então, você tem razão, esses caras, o mercado já está de olho. Agora, era uma coisa que antigamente o São Paulo fazia muito bem, comigo e com o Milton Cruz, porque nós sabíamos que ia perder 3 ou 4 jogadores, porque o time ganhava e se valorizava muito, né? E a gente ia no mercado 6 meses antes também para buscar, né? A gente tinha facilidade para buscar os jogadores, porque todo mundo queria vir para São Paulo, né? Hoje a gente está com muita dificuldade sempre na parte financeira, mas nós estamos atentos ao mercado, ou seja, a gente sabe que a gente pode perder esses jogadores que você falou, mas a gente já está pronto para repor. Legal. O Miller vai fazer mais uma pergunta e daqui a pouco o Garrafa vem com mais uma pergunta para a gente liberar o professor Muricy. Pois não, Miller? Muricy, o Gabriel Sara, ano passado, ele jogou pouco no meio campo, corria, mas corria muito errado. Eu tenho a opinião seguinte, que se o Crespo utilizá-lo na lateral esquerda, eu acho que ele vai se dar muito bem. O que você acha dessa opinião, Muricy? O que eu acho, Miller, que quem conhece futebol conhece. Você parece que está vendo o treino do Crespo, entendeu? Ele já pôs É como ninguém pode ver treino, né, Miller? Então o que acontece? Ele já pôs o garoto lá, sim. Nesse sistema de 3 zagueiros, Miller, você sabe que se você pegar um bom meia, por exemplo, no meu time, jogava Souza e jogava Jorge Wagner. São 2 meias, jogava na ala. Eu lembro. Né? Lembra? Então, o que acontece? Ele já pôs o Sara lá para treinar, cara. Você tem razão e parece que tá vendo treino. Ele pôs o Sara para treinar, para ser o cara que começa pelo lado, às vezes, e depois vem para dentro também. Ele vem por dentro também como meia, entendeu? Então, você tem razão, ele já está testando. É que o Sara agora está no departamento médico, ele machucou um pouco, e aí não está treinando, mas ele já pôs no treinamento várias vezes o Sara. Garrafa, mais uma pergunta para o Muricy. Muricy, você novamente virou vidraça. Até pouco tempo você era pedra, né? Agora você está do outro lado aí. E quando o São Paulo contratou 6 reforços, na sua maioria todos jogadores acima dos 30 anos, a crítica, de um modo geral, começou a falar: o São Paulo está montando um time sub-40, né? Fala pra gente o porquê dessas opções, e são opções que me parecem boas, né? O Miranda já vai dar resultado já, enfim, mas fala um pouquinho pra gente o porquê o São Paulo optou por esses jogadores acima dos 30 anos, Muricy. Então, Garrafa, mas nós trouxemos também a Orejuela com 26, com 24 anos, nós trouxemos o Benítez com 26, né? Não são todos assim, como falo. E se você for ver a média nossa, ela é muito baixa, cara, porque a gente tem muitos jogadores jovens, entendeu? Então, e todos os jogadores que nós estamos trazendo, desses que você falou, é tudo jogador que estão bem fisicamente, senão a gente não traz. Né? Que no caso o Éder, que jogou muitos anos na Itália, jogador que tem um começo muito bom, jogador que se mexe demais, é experiente, mas tem velocidade ainda, entendeu? Então não é bem assim, a gente não foi no mercado não para buscar só jogadores dessa idade, né? Trouxemos Orejuela e Benítez, por exemplo, que são jogadores muito jovens, né? Trouxemos o Bruno aí, o Bruno da Ponte Preta também, agora, um jogador novo demais também, então é uma mescla. Nós temos muitos jovens e se você pôr aí no papel a média do São Paulo, você vai ver que é muito baixo. A última pergunta para a gente liberar o Muricy, agradecendo muito essa gentileza de estar conosco. Marcelo Bacejo.
Muricy, você que está nos bastidores do São Paulo pode falar melhor do que qualquer um. O Kaká, ele vem fazendo uma espécie de estágio aí no São Paulo, né? Vem se preparando também para ser dirigente. Como que anda essa rotina do Kaká? Porque nas redes sociais, as postagens do São Paulo, não há qualquer presença do ex-jogador. O Kaká também não costuma postar nada sobre o dia a dia dele no São Paulo. Ele vem trabalhando diariamente. Como tem sido essa participação do Kaká nos bastidores do clube? Olha, eu acho assim, eu acho que ele deve ter recebido um convite do presidente, mas ele conversa mais com o presidente, mais em termos de Morumbi mesmo, entendeu? Na Barra Funda ele não vai, porque ele não tem essa obrigação, nessa rotina, né? Mas nós estamos trazendo gente, né? Igual o Zete também. Zete hoje está trabalhando em Cotia, ou seja, ele está sendo o professor de todos os professores de Cotia de treinador, sabe? É o coordenador dos treinadores dos goleiros, está melhorando os goleiros. Então nós estamos trazendo tudo cara diferente. Além do Zete foi um grande goleiro, é um grande caráter, um grande treinador de goleiro, ele é uma referência, ele é um ídolo, é um cara que agrega muito. E o Kaká, então, nem se diga, né? É que o Kaká, claro, tem seus compromissos, né? Então não dá para ele estar com a gente toda hora. Mas no Morumbi ele sempre conversa com o presidente, né? Sempre tem alguma coisa assim, de opinião. Por exemplo, nós pedimos opinião sobre o Crespo, que ele jogou com o Crespo, né? Então, é para saber como é que ele era, assim, no dia a dia, como pessoa e tudo, né? Então, são pessoas que nós estamos trazendo, além de ser profissionais corretos, né? São caras que conhecem muito de futebol e isso está ajudando bastante. Muricy Ramalho, muito obrigado por nos atender, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas colocações. A gente adora falar de futebol com você e ficamos muito gratos quando você pode nos atender. Obrigado, bom final de domingo para você. Bom, Flávio, prazer falar com você, com todos aí da mesa, com todos em casa que trabalharam. Você sabe que para mim é um prazer e gosto de ficar falando de futebol até amanhã, você me conhece, né? Mas, olha, foi um prazer falar com vocês mesmo e mandar um abraço a todos os torcedores do São Paulo. Eles podem ter certeza que a gente está trabalhando forte. Eu sou vidraça, mas sou com maior satisfação. Larguei lá, estava morando na praia, larguei a minha tranquilidade aí na TV também, né? Mas porque eu achei professor, aquele polícia mandou um abraço, hein? Ô Vampeta, mas os caras são folgados também. Os caras começam com uma coisa e quer mudar assim do dia pra noite. Não é assim não, cara. Tem que avisar, meu. Concordo também. Valeu, Muricy. Obrigado. Um abração pra você. Saúde. Tchau. Um abração. Obrigado. Valeu. Também. Olha, começou a feira de construção.